Vamos para a seja todos muito bem-vindos, ok? Aqui é o irmão João. Então vamos lá, trazendo aqui para você o estudo do livro de Gênesis, tá? Eu ainda uso a Bíblia Sagrada porque ainda tem muitas pessoas que são cristãos e as suas Bíblias, né, não é assim bem fiel à tradição judaica, ok? Mas sim, não é 100% fiel, mas ajuda muito, chega na parte de 80% fiel, ok? Mas enfim, no primeiro versículo fala assim mesmo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uau! Então vamos lá, no começo, pessoal. Muitas pessoas aqui, até cristão, falam que o princípio, né? No princípio criou Deus. Bom, alguma coisa ter criado Deus. É uma das questões que os ateus também falam a respeito disso, né? Alguma coisa criou Deus. Será? O que criou Deus aqui? O princípio? O que é o princípio, afinal? É o zero absoluto? É o nada do nada do nada? O que é esse princípio? Será que esse princípio é aquele negócio que estava girando no meio da escuridão, no meio do espaço, começou a girar, 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 esquentou, esquentou, esquentou e buf, explodiu? E depois de quantos bilhões de anos? Será que é isso que criou Deus? Será que foi uma coisa do nada, que apareceu do nada e começou a girar do nada? É isso que os cientistas tentam explicar a respeito disso, do Big Bang, da teoria do Big Bang, que apareceu do nada e girou, e foi girando. Por que girou? Entendeu? Então, assim, quando você vai explicar muitas vezes pro cara o que foi isso que apareceu, ele vai falar: eu não sei o que foi isso. Não dá para explicar o que isso, será que foi o quê? Não dá para explicar, né, pessoal? Mas sim, muitas coisas as pessoas falam que alguma coisa criou Deus, né? Que esse seja o princípio. Então esse princípio aqui é o que? É o Pai de Deus? Será que é o que? Não dá muito para compreender isso aqui, esse princípio aqui. Então vamos descartar essa história que alguma coisa criou Deus. Não, porque tanto no tradicional fala que no começo de tudo Deus criou o céu e a terra. Ou seja, tudo que está no céu Deus criou e tudo que está na terra Deus foi quem criou. Ok? Então, no princípio, Deus criou essas coisas. E é claro que Deus vai criar algumas coisas depois disso, sem dúvida. Depois do sétimo dia, Deus vai criar algumas coisinhas, tá? Vai, inclusive, aí, vai criar até mesmo aí Eva, enfim, não vamos nos aprofundar muito nisso aqui agora, ok? Então, vamos lá. A terra era sem forma e vazia, ok? E havia trevas sobre a face do abismo. Bom, para nós entender aqui o que é uma coisa sem forma, sem vazia, o que é, afinal, é simplesmente, se você não entendeu o que é uma terra sem forma e vazia, pegue um pedaço de barro, e aí eu falo para você, você vai fazer o que com esse barro, ok? Então, esse barro não tem forma, esse barro não tem nada, esse barro não tem uma coisa na sua cabeça ainda que você... Uau, então Deus pega as matérias, tá? Então Deus vai pegar as matérias, vai pegar as forças espirituais das coisas, vai pegar o vento, a água, vai pegar o fogo, vai pegar a terra, vai pegar os granizos, vai pegar todas essas forças e Deus vai começar a criar as coisas. Então essas coisas eram sem forma e era sem vazio, não havia vida, não há nada. Então quando você pega um barro e vai falar assim, eu vou fazer um vaso com esse barro. Tá, então de uma coisa sem forma, vazia, agora você vai criar um vaso e vai ter o formato que você quiser. Aí eu vou fazer uma telha com esse barro. É claro que você precisar desse barro, você vai precisar fazer alguns movimentos, você vai criar na sua mente o que você quer fazer nesse barro. É a mesma coisa que nós pegar um barro. Você pega uma criança, você vai com uma criança na praia, dá um balde para ela e algumas
a pá, a colherzinha, e ela vai criar o que ela quiser na areia, um castelo. Sim, ela vai criar o que ela quiser. Então essa é a forma que nós temos. Então a terra era sem forma e era vazia. Não havia essa especulação que a terra já era redonda. Não, era sem forma e vazia. Deus vai começar a modular ela. Então Deus vai começar a modular as forças espirituais, que é o vento, a água, o fogo, o granizo, a tempestade. Deus vai começar a modular essas coisas, ok? Isso aqui é para nós começar a entender. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ok? Isso para nós entender que o Espírito de Deus pairava. O que é pairar? O que é andar? Poxa vida, é a mesma coisa você fala assim mesmo, eu vou construir uma casa aqui. Então você vai construir uma casa, você vai começar a medir essa casa, você vai começar a ver aonde vai ser o quarto, aonde vai ser a piscina, aonde vai ser a sala, aonde vai ser a cozinha. Então você começa além de você modular, você começa a ver aonde vai ficar o teu quarto, a tua sala, a tua cozinha. Então é isso quando a gente fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ok? E ele estava vendo aonde as coisas iam ficar, ok? Então não havia luz, tá? Não havia luz sobre o mundo, ok? Por mais que havia o Espírito de Deus, mas também não havia luz. Mas o Espírito de Deus não é luz? Pessoal, vamos entender que Deus também é amor, mas também é fogo consumidor. Assim como Deus também é luz, Deus também é treva. Ele cria todas as coisas. Estão me entendendo? Assim como existem as coisas boas, existe a coisa doce, existe as coisas amargas. E tudo isso são criados pelo próprio Deus. E tudo isso é um atributo a Deus. Assim como Deus tem 72 nomes positivos, Deus também tem 72 nomes negativos. E isso aqui é cabalístico. E eu não vou entrar nessa parte aqui agora não. Isso aí é com o rei Salomão. Os cabalistas mais avançados sabem muito bem disso. Ok? Vamos lá. E disse Deus, versículo 13, disse Deus, haja luz, e assim a luz surgiu. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e treva chamou noite. E foi a tarde, amanhã, o primeiro dia. Por que foi a tarde? Pessoal, porque o dia antigamente, antes dos católicos, antes do Papa Gregório, antes de Roma inventar essa história, que o dia começa de manhã, começa à meia-noite, começa... A tradição judaica fala que o dia começa às 6 horas da tarde. O dia termina às 5 horas e 59 minutos, 59 segundos da tarde. E um segundo depois começa o dia. Ok? E isso é chamado de calendário lunar. Ok? É um calendário guiado pela lua. Ok? Então, no começo de tudo, Deus criou o mundo de acordo com o calendário lunar. Não como o calendário do Sol, ok? Isso já foi história do Gregório, ok? Enfim, bora para frente. Só pra gente aqui. Então assim foi o primeiro dia, né? Terminou o primeiro dia. Então, nesse primeiro dia, Deus vai criar a luz, vai criar Deus vai fazer as condições, Deus vai fazer todas essas coisas. Então Deus vai colocar todo no seu devido lugar. Mas antes da luz, antes do Espírito de Deus pairar sobre as águas, o que havia? Havia um caos, havia uma briga, havia uma confusão entre os elementos, porque os elementos não sabiam
aonde era a sua posição. Os elementos não sabiam se o fogo ficava por cima da água, se a terra ficava por cima da água, enfim, o vento debaixo da água, enfim. E aí Deus vem e começa a colocar as coisas nos seus indivíduos lugares. Deus começa a colocar as suas forças especiais, que são o fogo, que são a temperatura, que é as águas, os ventos, os gases. Tudo isso Deus começa a colocar no seu indivíduo lugar, ok? Então hoje nós temos aí, para você ver, tem um magre da terra, tem uma terra. Aí o que nós temos? Nós temos as águas, nós temos agora os ventos, os gases. E para você não ter uma coisa muito legal, o que Deus fez? Deus viu que a briga era tão grande, porque todo mundo queria ficar no lugar do outro. E Deus, uma coisa muito legal, que você vê que Deus até fez que a água entrasse na terra, que a água ficasse dentro da própria terra e que o fogo pudesse sair também de dentro da terra e vir para cima. Uau! E é uma coisa muito fantástico para você ver aí que para quem fica perto, né, para quem já viu imagem nos pés dos vulcão, né, dos pés dos vulcão, você vê a lava saindo dos vulcão, se solidificando ali no meio da água ali, lá para quem isso aí, lá atrás lá, pessoal, tem muitos vídeos que falam a respeito disso. Então isso para nós ver que Deus criou as coisas e deixou muitas coisas debaixo da terra, tanto como água, gases e fogo. Uau! Uma coisa muito legal para nós. Beleza? Mas enfim, para nós entender um pouco mais a respeito disso, a palavra, as letras, né? As letras, quando elas foram formando, ela foi formando os elementos, né? Elas foram se ajuntando uma com a outra para ter um som, para ter a origem das coisas, ok? As letras, elas queriam, sem dúvida, começar a estudar a Torá, ela queriam se materializar. E uma coisa muito interessante que a gente vai estudar isso é que as letras, elas queriam ser a primeira e outras queriam, todas queriam ser a primeira, mas tinha letras que não poderia ser, que não tinha chance nenhuma de se tornar a primeira letra. Então uma coisa muito interessante que hoje nós lemos, por exemplo, a gente fala que a palavra tem poder. Como que a palavra tem poder? E é isso aqui que muitas vezes o cabalista explica para você. Muitas vezes, quando você assiste algum filme, e nesse filme a pessoa precisa falar a palavra-chave para ativar aquele feitiço, para abrir um portal, para abrir alguma coisa. E aqui vem a questão que nós fala que as palavras, elas têm poder. E muitas vezes essas palavras estão escritas em uma linguagem, né? Muitas vezes nós vemos o latim, a gente vê ali o Antigo Egito falando essas linguagens, né? A gente vê ali muitas coisas disso, né? E por isso que às vezes a gente fala que as letras, ela tem poder. E ela tem um poder tão grande que já foi explicado isso aqui para vocês, mas vou explicar novamente para vocês, ok? Salmo 119. No 119 você vai encontrar as letras judaicas. Toma aqui no Salmo 119, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas enfim, existem as letras que é chamado as letras de Aleph, Bet, Gile, Dalet, Rei, Val, Zain, Red, Dat, Yud, Kaf. Então essas letras dentro do judaísmo, ela tem força e poder. E é por isso que muitas vezes quando você quer quebrar alguma maldição na tua vida, quando você quer trazer alguma benção para a tua vida, você precisa ativar essa letra, você precisa ativar essa letra dentro do teu nome, dentro do nome do teu filho, da tua esposa, do teu marido, dos teus amigos, dando assim uma força
espetacular, uma força espiritual muito, muito grande. Então, só deixa aqui, Aleph, para quem começa com a letra A, o nome, Alex, né? Alex, André, Adriana, enfim. Então as pessoas podem fazer essa leitura, essa reza do Salmo, ok? Para quem é com a letra B, Beatriz, né? Beatriz, com a letra B, Belém, você pode fazer essa oração da letra Bet, tá? Gimer, que é Gil, Gilberto, enfim, pode fazer essa leitura ativando essas letras. E essas letras, elas vão, sem dúvida, querer ser as primeiras a entrar dentro da Torá. Elas querem ser o começo da Torá. Só que Deus escolhe a letra Bereshit. Lá no Bereshit, a letra Bet. E, enfim, só para nós aqui entender. E a gente vê que as letras, os nomes, a palavra tem poder. É daí que nós tiramos todas essas palavras judaicas. Deus disse ela no modo judaico de se falar. Ok? Beleza? Bom, vamos lá. Em breve nós vamos voltar a falar logo um pouco mais sobre no segundo dia. Esse foi o primeiro dia. Agora vamos falar sobre o segundo dia no próximo vídeo. Shalom Brahá e até a próxima. Beijos e abraços, meus irmãos. Se você gostou, compartilha, deixe seu like, seu comentário. Divulga aí, pessoal, para que as pessoas venham aqui aprender e estudar um pouco mais sobre Torá, sobre o livro de Gênesis. Tudo de bom. Shalom, muito shalom para vocês.